Olá, o meu nome é Welson, prazer estar com você em nosso trabalho O Mundo das Coisas e Eu. Hoje, do mundo das coisas, nós iremos falar do templo. Antes de começar o nosso trabalho, nós queremos pedir a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso trabalho e que dê um like, se assim você achar que o trabalho tem uma boa referência, tá bom? E que assim o Senhor Jesus pode abençoar todos vocês. Aqui estou nesse templo, hoje é o nosso assunto, nós iremos falar sobre o templo e não a igreja. A igreja trata-se de cada membro que compõe o corpo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse templo estava fechado há 4 anos. E diante disso, conheci o pastor Laércio, que é o pastor diretor das igrejas desachantes, e depois de 4 anos abrimos esse trabalho. Não tinha piso, tudo sujo, tudo jogado pelos cantos, né? E aqui nós estamos hoje, agora em outubro, dia 15 de outubro deste ano, vai fazer 1 ano que nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Não precisou nós fazer campanha para poder colocar o piso. Oramos ao Senhor e o Senhor nos deu condições de fazer o piso, né? Para dar conforto aos irmãos, para quando dobrar o joelho, para falar com o Papai do Céu, possa ter mais conforto, não machucando os seus joelhos, né? Então a gente se sente feliz. Lá na frente nós temos aquele púlpito, que é uma história muito maravilhosa. Eu vim da capital de São Paulo para esta cidade, e lá em São Paulo, eu e meu filho, Elson Júnior, eu e ele fizemos esse púlpito, e construímos esse púlpito. Só que, na realidade, eu não sabia se ia usar esse púlpito. Na verdade, eu fiz o púlpito e ia oferecer a algum irmão, né, que tinha igreja, e passou o tempo, e o que veio acontecer é o seguinte: mudei para a cidade, né? E para essa cidade aqui, quando eu vim para cá, e antes disso eu estava lá, acabamos eu e meu filho de construir esse púlpito, e aí pegamos e começamos pedir ao Senhor que abençoasse. E na oração que eu fiz ao Senhor, eu falei: Senhor, abençoe esse púlpito onde ele for. Usa o pregador, Senhor, e que seja uma bênção o trabalho. Tudo bem. E nesse corre-corre de mudar de cidade, não encontrei ninguém para dar esse púlpito, né? E acabei fazendo o quê? Acabei passando um papelão muito forte nele, um papelão bom, né? Um papelão muito bom. E fiz a repartição direitinha. E orando eu falei: Senhor, põe a tua mão e abençoa, Senhor. E abençoa este púlpito por onde ele for, né? E vi, na verdade, né, aqui é o lugarzinho, daqui a pouco onde iremos falar a palavra do Senhor. Então o que acontece? Orei ao Senhor e este púlpito veio acabar estando aqui. Eu nem pensava em fazer obra neste lugar, nessa cidade, né? E o Senhor aqui colocou essa obra nas minhas mãos. A obra do Senhor, viu? É a obra do Senhor. E aqui estamos fazendo esta obra. Você que serve ao Senhor, ora pelo Senhor, pela obra do Senhor, para nós também que possamos fazer executar a obra do Senhor conforme as Escrituras e não conforme os nossos pensamentos, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe, né? E nos dê vitória, né? O templo, eu digo sempre que o templo é um lugar onde nós nos encontramos para que um com os outros nos edificarmos através dos dons espirituais que o Senhor Deus nos dá, né? Então o que acontece? Nós vemos ao templo reunir os membros do corpo de Cristo para que louvar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Então é muito maravilhoso estarmos, né, neste lugar maravilhoso. Mas nós não devemos nos afirmar e nos pegar no sentido do templo do qual nós iremos falar.
né? O templo é uma localidade, né? O Senhor Deus não habita nesses templos, nas quatro paredes. O Senhor Deus habita em nós que reunimos aqui como igreja para que possamos assim louvar o nome dele, né? Agora irei sentar aqui e trazer a mensagem do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe e nos guarde e nos dê a sua mensagem, a sua palavra, né? Porque a palavra da gente, quando ela é humana, ela pode ser até boa, mas ela não tem um sentido, uma referência de poder de transformação, né? Mas quando nós falamos a palavra do Senhor, sim, ela nos dá direção em tudo que nós queremos fazer, né? E, então, nessa tarde, nós iremos aqui em São Mateus, capítulo 24, e verso 1 e 2, vamos ler a palavra do Senhor, que é o nosso tema, hoje tirado do mundo das coisas, que é o templo. Mateus, vamos ler aqui, em Mateus 24, verso 1 e 2. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós encontramos aqui, já de início do assunto que nós falamos, do mundo das coisas, sobre o templo. Muitas vezes as pessoas entram em um templo, esse aqui é um templo simples, claro, mas tem templos por aí muito bonito, né? E as pessoas, elas levam a imaginação, a empolgação, o pensamento e a imaginação do que ela está vendo realmente, né? O templo em si. E nós encontramos aqui que foi o que aconteceu com os discípulos. Porque o Senhor Jesus, quando ia saindo do templo, eles aproximaram do Senhor Jesus para mostrar a estrutura do templo, né? E o Senhor Jesus, como judeu, o Senhor Jesus ia ao templo, né? Ia nas festas, nas festividades, estava reunido com o povo, sempre aproveitando a oportunidade para trazer uma mensagem no templo. Mas o Senhor Jesus, olhando o sentimento desses discípulos, que ele lhe passou a mostrar o templo, o Senhor Jesus lhes vai dar uma lição e lhe dá um sentido, uma ótica real de uma visão do que é servir ao Senhor Deus, né? Muitas vezes as pessoas materializam muito a fé, e é importante que nós não materializamos a fé. A nossa fé é espiritual, é tanto que quando fala-se fé, fala de coisas que você não vê, que não está presente, mas que pode acontecer no futuro. Logo quando você entra no templo, o que acontece? Você entra no templo para buscar pela fé a manifestação e o poder do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, através do Espírito Santo, para que venha nos alimentar na esperança para a vida eterna, que nós não vemos, apenas recebemos a esperança de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai dizer, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Vocês não veem toda a estrutura que vocês estão vendo? E que vocês estão achando muito bela e bonita? Eu quero dizer para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Qual é a lição que o Senhor Jesus está querendo mostrar para os discípulos? Em todos os séculos, nós temos no sentido, tivemos 2 templos construídos pelo Salomão, outro depois por Herodes, a reforma por Herodes, e depois agora estamos próximos de construir, os judeus estão prestes a construir o 2º templo. Então, o que o Senhor Jesus quis fazer? Porque o povo judeu é o povo de Deus, e isso ninguém tira. É um povo que o Senhor Deus construiu. A finalidade do Senhor Deus construir um povo, já falei em outros trabalhos, a finalidade principal do Senhor Deus ter criado uma nação e separado uma porção de terra, foi para que o seu Filho Jesus pudesse nascer numa terra santa
e no lar santo, porque ele santificou a terra, Canaã, depois passa a chamar Israel, e depois ele vai santificar, vai libertar Abraão do pecado e vai fazer entrar de volta a terra de Canaã. Então, o que acontece? Para que o Senhor Jesus viesse nascer numa terra santa. Quando Salomão constrói o templo, um dos templos, e a fama de Salomão, o povo judeu começou a trazer o templo para dentro dos seus sentimentos, no sentido religioso, a estrutura do templo. Já é um erro, porque aqui, se não tivesse templo, no capítulo 6 de João, nós vemos lá quando o Senhor Jesus foi ali naquele dia, ele entrou, a multidão foi ouvir a sua palavra, né? E estava todo mundo ali, né? Tomando sol, tomando vento, né? E o Senhor Jesus começou a pregar, da qual ele multiplicou os pães, né? Ele vendo ali o povo, multiplicou os pães, alimentou o povo, estava no relento, né? Estava no lugar aberto, não tinha telha, não tinha nada, e era necessário fazer o tempo para nós nos conduzir dentro dele, para amenizar o sereno ou o sol, ter um lugar para nós congregar e ouvir e aprender as Escrituras. Mas infelizmente o homem, ele tem um lado muito vaidoso, e ele começa a atrair para si vaidade relacionada à religião, ao templo da religião, né? E quando nós vamos, eu vou para a igreja, nós não vamos para a igreja, nós vamos para o templo, reunir com a igreja para cultuar o Senhor. E nisso aqui, eles estavam empolgados, dizendo para o Senhor, vamos mostrar para o Senhor. E eles começaram nesta empolgação, querendo mostrar para o Senhor Jesus a estrutura do templo, né? Claro que as coisas que nós vamos oferecer para o Senhor nosso Deus, elas têm que ser belas, têm que ser puras, né? Tem que ser feito com um sentido real, que traz equilíbrio de uma verdade, né? E na realidade o que nós vemos aqui é que os discípulos, eles começaram a fazer o quê? Trazer um sentimento de idolatria para o templo, idolatria não dentro do templo, mas para o seu sentimento. Tudo é o templo, é tanto que agora nós vemos aí, não vê a hora de fazer o templo. Mas nós vamos ter lições que vai indicar algo muito maravilhoso. Jesus, porém, disse, não veio tudo isto, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, o Senhor Jesus gostava de estar sempre no templo, trazendo a mensagem, é judeu, cumpriu a lei. Nós vemos aqui, ele poderia estar protegendo, não, realmente, vocês têm razão, é uma coisa, não tem ninguém no mundo que tenha um templo igual ao nosso. Ora, meus amados amigos e irmãos, o Senhor Deus, o Senhor Jesus está nos ensinando que nós não devemos pegar nada do mundo. Ele mesmo disse, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Esses templos irão ficar e serão destruídos um dia, todos os templos no planeta. Então o Senhor Jesus está nos chamando para algo verdadeiro, para nos dar sentido na realidade da palavra de Deus. O templo em si, ele só serve para você congregar. O templo em si só serve para você ajuntamento de pessoas, para que ali possa, na realidade, falar a palavra de Deus, né? E o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, eles ficaram sem palavras, né? Eles já levaram para outro campo, de outro entendimento, então o mundo vai se acabar. Se realmente o templo vai ser destruído, é porque o mundo vai acabar. Foi o que veio na mente deles, né? A linguagem celestial, a linguagem do reino do Senhor Deus, ele dá impacto em nossa vida, muitas vezes, por falta de nós nos dedicarmos à leitura das Escrituras e buscarmos ao Senhor para que Ele possa nos dar entendimento do que é servir a Deus. Servir a Deus não se trata de ter uma religião e um título religioso, né? Para que a gente possa trazer aquilo no pescoço como fosse um emblema, né? E idolatrar isso, não é bem assim, né? E o Senhor Jesus, Ele falou, tudo isso será destruído, tudo isto será destruído. Os discípulos não entenderam a profecia do Senhor Jesus, porque ali naquele momento o Senhor Jesus estava profetizando, ele estava
profetizando sobre o templo, né? Contra o templo, né? Ele estava profetizando. Por que o Senhor Jesus falou que não ficaria pedra sobre algo tão importante que Salomão levantou e que o povo fez festa e continuou fazendo até o segundo templo, e agora estão preparando um grande templo para poder fazer, né? Então o que nós vemos aqui? É por causa da idolatria religiosa, o protecionismo religioso. O Senhor Deus não nos chamou para ser religioso, mas ser servo dele, né? Nós sabemos que o templo é um lugar muito maravilhoso. Para mim, particularmente, é um dos lugares melhores que existe no mundo, porque aqui nesse templo nós podemos dobrar os nossos joelhos e conversar verdadeiramente com o Senhor Deus, e Ele ouve as nossas orações. Ele nos dá liberdade para todos nós, todos os seres humanos, entrar na casa dele e ouvir a sua voz. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, logo atentamos para obedecer, e nós seremos bem-aventurados e abençoados pelo Senhor, né? Quando nós vamos ao templo, nós vemos uma concentração de adorar e dar culto ao Senhor. Aqui nós vemos primeiramente glorificar, exaltar, dar louvor a Ele e exaltar o nome santo do Senhor, e depois sim, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós entramos no templo, nós vamos buscar o reino do Senhor. O reino do Senhor não é comida e nem bebida, nem festinhas. O reino do Senhor, aleluia, é justiça e esperança para a vida eterna. É aqui que nós aprendemos, aleluia, que começamos o caminho que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, né? O Senhor Jesus, vai no templo para me ouvir lá. Não, eu sou o caminho. Ele é o caminho que leva o homem de volta ao Senhor Deus. E por isso o Senhor Jesus mostrou para os judeus daquele momento que era servo, tudo começou. A palavra do Senhor Deus veio dos judeus. O Senhor Jesus era judeu, da tribo de Judá, e a palavra do Senhor veio dos judeus, né? Foi de lá. Ele é a videira verdadeira que ali estava em Israel. Então o que acontece que nós vemos aqui, que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos apresentar no templo para cultuar a Ele, agradecer pelo dia, pelo pão, pela saúde, agradecer pelo trabalho que tivemos e à noite estamos no culto, né? Então aqui é nós que fazemos. Eu digo sempre, somos nós que fazemos do local onde nós chegamos, seja no templo, seja na indústria onde trabalhamos, seja no hospital, no escritório, seja dentro do lar, numa repartição particular de uma família, onde nós estivermos, somos nós que fazemos um ambiente bom, um ambiente alegre, né? Somos nós responsáveis disso, né? Não é o templo em si, não é a localidade, não é o jardim, mas somos nós que fazemos o ambiente onde nós vamos. Nós criamos um tipo de relação, quando ela é humana ou quando ela é espiritual, e o Senhor Deus começa a ver em nós. Nisso o Senhor Deus começa a abençoar a nós, né? As pessoas hoje em dia, no nosso século, estão fazendo a casa do Senhor como se fosse um teatro, né? Só se fala em festa. Hoje não se fala mais em salvação. No templo não se fala mais em vida eterna, não se fala mais em pecado, não se fala mais em ordem psicológica, comportamentos. Eu digo uma coisa para você: não adianta você ir no templo, vir no domingo no templo, no sábado no templo, e lá na empresa você dá mau escândalo, quer atropelar pessoas que nem conhecem a palavra de Deus, não dá bom testemunho. Lá as pessoas começam a falar: ele é crente? Esse cara, essa mulher é crente? Esse jovem é crente? Porque ele procurando atropeçar pessoas, fazendo fofoca, chefes, né? Tem comportamentos negativos. Ele apenas vai no templo, porque quem vem para glorificar e exaltar o Senhor no templo, aonde ele trabalha, onde ele passa, ele deixa bom testemunho. É isso que a igreja fez em todos os tempos. Mas nos tempos que estamos vivendo, as pessoas estão no domingo no templo,
E na segunda-feira está dando escândalo dentro das empresas. Eu falo porque eu já vi, né? Uma certa vez uma pessoa veio falar para mim: ô seu Elcio, aquela pessoa é realmente crente? E eu falei para ela, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho que conduzir a minha vida na vontade do Senhor. Cada um vai dar conta de si. E o que nós temos é isso: domingo no templo, e segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, o que nós vemos é escândalo da empresa, é um fazendo confusão. Crentes que vai no templo, está errado. Quem vai no templo aprender a palavra de Deus tem que ter comportamento positivo, em que o Espírito de Deus trabalha, para que as pessoas saibam que a palavra de Deus é poder de Deus para transformar a vida. Como é com uma pessoa que vem no templo no domingo, e o que acontece? Quando é na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, está dando um mau escândalo no seu trabalho, onde trabalha, na repartição que passa. Isso não é o reino de Deus, isso é reino religioso, né? É o reino religioso, porque quem serve ao Senhor não dá mau escândalo. Pedro, nós observamos lá na frente em Atos, que Pedro, o que Pedro fazia? Pedro não queria receber os gentios, entregar a palavra para os gentios, ignorando os gentios, fazendo protecionismo religioso do judaísmo, que é o que o judaísmo faz, é um protecionismo religioso, quer dizer, você não tem direito de ter bênçãos ou graça do nosso Deus. O nosso Deus é só para nós. Ora, isso não é, a palavra de Deus não ensina assim. Dividir o pão com até teu inimigo, né? E as coisas espirituais o Senhor trouxe para todos os seres humanos. Logo, estar no templo é aprender do Senhor, a palavra do Senhor. E o Senhor Deus, observando a vida de Pedro e de outros discípulos, o que acontece? Ele logo falou: está vendo tudo isso? Vocês acham tão lindo e tão bonito, que parece para vocês até um teatro? Vai ser destruído. O Senhor Jesus profetiza, né? Ele profetiza, e vai acontecer no ano 70, os romanos voltam e destroem o segundo templo, e a glória do homem foi destruída, foi derrubada por terra, porque não é bem assim. E sabe por que o Senhor Jesus falou assim? Sabe por quê? Eu vou mostrar para você por que o Senhor Jesus falou destruir o templo. Sabe por quê? Porque o templo realmente que é nós, naquele tempo estava destruído. Diz assim a palavra do Senhor em São João capítulo 2 e verso 13: e estava próximo da Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordeiro, lançou todos fora do templo, também os boi e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Porque foi por isso aqui que o Senhor Jesus falou. Foi por isso que ele falou: você não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Porque aqui o que nós vemos aqui, né? Os cambiadores fazendo negócio no templo. Tem aí pregadores dizendo aí que não foi fora do templo. Não, está escrito aqui templo. Não me interessa, a palavra está escrito aqui assim, ó: e achou no templo os que vendia boi. Ele achou no templo. Não interessa se foi no corredor, não interessa se foi dentro do templo. A palavra de Deus está falando que foi no templo. Então não adianta você que prega, que quer defender o negócio de vender roupa velha na igreja, vender fogão velho, sapato velho, camisa velha na igreja. É pecado. Quem faz negócio dentro do templo, da casa do Senhor, não está servindo ao Senhor. E o Senhor Deus aqui, o Senhor Jesus aqui, quando chegou no templo, o povo estava fazendo câmbio, fazendo a casa do seu câmbio, vendendo animais, vendendo todo tipo de coisa. No templo está escrito, vou repetir para você, João 2, verso 13 até o 16. Lê para você ver o que diz as escrituras. Então nós entendemos aqui que pela palavra do Senhor, eles vendiam e faziam negócio no templo, como estão fazendo em nosso século.
Em nosso século está havendo um comércio muito grande nos templos. Muitas vezes hoje as pessoas que não conhecem ao Senhor, né, começam a vir até no templo, mas vê que não há diferença do templo deles, lá onde eles estão, lá no templo, lá fora, com o templo evangélico. Por quê? Porque agora se vende, se faz rifa dentro do templo, se vende roupa velha, geladeira velha, sapato velho, abre rifa em cima do púlpito. Ora, não há diferença. E o Senhor Jesus promete, aleluia, Ele promete castigo aos que assim fazem. Quando Ele pega essas aigas para poder chotear, jogar para fora do templo os cambiadores, os vendedores de animais no templo da casa do Senhor, Ele está querendo dizer: eu castigarei vocês se vocês não respeitarem a minha casa, porque a casa do meu Pai é casa de oração. E no século que nós estamos vivendo, nós estamos vendo coisas horrendas acontecendo, e os homens na frente do trabalho não ensinam mais a igreja. O negócio é festa, é fazer festa e campear dentro da casa do Senhor. O Senhor cobrará, o Senhor há de cobrar de todos nós que estamos deixando de viver as Escrituras e viver a nossa própria vontade. Ai daquele que faz da casa do Senhor comércio, ai daquele que faz da casa do Senhor, aleluia, comércio, ele pagará o preço, aleluia. E eles vendiam, fechavam negócio no templo, fazendeiros, homens vendiam terreno, faziam propina, cobravam impostos, e assim sucessivamente eles agiam no templo, na casa do Senhor. Não está sendo diferente, não está sendo diferente. Mas o Senhor também há de destruir, o Senhor também não entra no templo. Hoje nós vamos no templo, já fui em vários templos, e o que acontece? O povo não glorifica a Deus, o povo não exalta a Deus, o povo não sente a presença de Deus, lágrimas não descem. Por que não desce? Porque vem para o templo para assistir teatro, vem para o templo ignorando a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo também não se faz presente, porque estão brincando com a obra do Senhor. Acham que vem para a igreja, para a casa do Senhor, para poder fazer o quê? Para ouvir uma palavra bonita. Que palavra bonita! E viver a palavra? Ninguém quer viver a palavra? Pois através de colocarmos a palavra do Senhor em prática na nossa vida, é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Porque antes nós não éramos filhos de Deus. João diz em primeira epístola, ele diz: agora somos filhos de Deus. Por que antes nós não éramos filhos de Deus? Porque nós vivia como ímpio, como pecador, ignorava ao Senhor, vivia conforme os pensamentos maus e fazia o que via no pensamento que o inimigo colocava. Nós vivíamos assim. Nós não podemos voltar a viver o que nós vivíamos antigamente, porque nós já morremos para o mundo. Jesus diz: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo não faz a vontade do meu Pai. O que nós vemos na palavra do Senhor, nosso Deus, em Coríntios capítulo 3, verso 17, vai dizer assim a palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 16, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Quer dizer, olha o que diz a palavra do Senhor. Você não sabe que o seu corpo, o seu espírito é templo onde o Senhor Deus deve habitar? Por que habita estas coisas? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Eu canto, eu louvo, como estou trazendo esta mensagem aqui agora à tarde, porque eu sou templo, eu tenho que ser templo do Senhor. Como que o Senhor Deus me dará a sua palavra se eu não sou templo do Senhor? Quando eu não sou templo do Senhor, não tenho nem graça de ler as Escrituras. As pessoas não perdem, não tem as 5 de São João, e verso 39 diz: examinai as Escrituras,
porque vocês vão ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim, que fala de mim. O Senhor Jesus dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você fala palavrão, você não é templo de Deus. Você faz fofoca, você não é templo de Deus. Você deseja que os outros dê errado na vida, você não é templo de Deus. Você tem inveja de qualquer pessoa, você não é templo de Deus. Deus não habita no templo assim. Você fala mal do seu vizinho, você busca e cultiva coisas que não agradam, você não é templo do Senhor. Porque aqui está escrito, a palavra de Deus está falando assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, o Espírito de Deus é que nos dá a palavra, nós cantamos através do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo. Então, nós temos que saber que somos templo do Senhor. Se é templo do Senhor, tem urgente fazer uma lavagem cerebral, limpar, pedir ao Espírito Santo para tirar as coisas que não agradam ao Senhor, para que nós não percamos nosso tempo dentro do templo. O templo não pode ser um teatro, mas o templo deve ser lugar onde nós vemos cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor, aleluia, e daí sair daqui abençoado. Do que adianta vir no templo e quando sai acaba o culto lá fora, continua a mesma pessoa, uma pessoa de sentimento e de semblante que não tem a luz do Senhor, carregando os mesmos problemas e dificuldades do lar. Por causa de quê? Porque, que palavra bonita, que palavra bonita. Meu amigo, a casa do Senhor não é teatro. A palavra do Senhor, aqui o Senhor fala aqui, quando puxa, a palavra de Deus diz que Ele castiga e corrige a quem Ele ama. Se não falar, não houver profecia para abençoar coisas materiais, as pessoas começam a fazer cara feia e procurar até outra dominação para poder encontrar movimentos que falam só do materialismo. Não é templo do Senhor Deus. Não está na vontade do Senhor nosso Deus. É importante que nós entendamos que as Escrituras, eu não estou criando aqui, um pensamento meu está aqui, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que você, a casa que você mora, por quê? Eu moro dentro do meu corpo, logo transformado pelo Senhor, aleluia, eu sou templo do Senhor. Templo do Senhor, eu vou amar o meu próximo, vou ajudar o meu próximo, não vou aceitar dentro de mim coisas malignas contra ninguém, vou buscar adorar, orar pelo meu vizinho, orar pelos meus colegas de trabalho, né? Em vez de criar uma situação e dar mau testemunho para as pessoas dentro das empresas, eu passo a dar bom testemunho, porque eu sou, aleluia, templo do Senhor. E quando você está dentro de uma empresa, em qualquer lugar que você vai, no avião, viajar, no ônibus, viajar, e que você chega, não precisa nem você pregar a palavra de Deus, falar que é crente, as pessoas veem a luz do Senhor na sua vida, mas precisa ser templo para que o Espírito Santo possa usar. Diz assim o 17: se alguém destruir o templo de Deus, porque um dia nós o Senhor Jesus nos chamou, então agora nós não somos mais nossos. Nós não podemos sair por aí fazendo o que nós queremos, não. Nós temos responsabilidade de servir ao Senhor. Diz: se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Lá no capítulo 24, o Senhor Jesus deu uma lição para os discípulos: vocês estão longe de entender o que é templo do Senhor. E só o Senhor Jesus é que veio no século, há 2024 anos atrás, trazer uma verdadeira mensagem para dar aos judeus entendimento do que é estar no templo. Estar no templo não é lugar de fazer negócio, não é negócio de tratar de coisas na casa do Senhor. Aqui é lugar somente de orar, buscar o Senhor, pedir ao Senhor misericórdia pela família, pelo vizinho, pelos colegas. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Você se cuida, porque se você destruir o templo de Deus, que é você, um dia você aceitou Jesus, você estiver destruindo o templo do Senhor, acredite, a Bíblia está escrito aqui, Deus o destruirá também, tanto nessa vida, pagará o preço, como também na vida eterna, não terá vida eterna e será destruído. Verso 16, eu vou ler de novo, que é para você entender que eu não estou falando coisa minha. Capítulo 3 de 1 Coríntios,
versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A palavra santo, eu sempre falo, a palavra santo não é você ter a carinha toda fingida, que é bonzinho, não. A palavra santa é quando a pessoa está separada dos comportamentos que antigamente tinha: maldade, inveja, pensamentos malignos, sentimentos mentirosos, roubava, matava, usava droga, bebida alcoólica. Então, quando você larga dessas coisas, você está sendo separado para a santificação, que é a palavra santificação, para adorar o Senhor nosso Deus, pois você foi o quê? Separado. E quando nós deixamos todas as coisas antigas, do nosso passado antigo, todas as coisas, é aí que vem a palavra santa. A palavra santa não é você cortar um pedaço de madeira e chegar e dobrar diante dele e dizer: ó madeira Santo Antônio, ó madeira Tiago. Não, não é isso. Santidade é separado. Todo aquele que passa a fazer a vontade do Senhor e dá testemunho com o seu templo, que é sua vida, o seu corpo, o seu espírito, dá bom testemunho, ele é santo. A palavra santo não é separar madeira, gesso, e fazer uma imagem não, isso não é santo, é separado, mas não é santo, A palavra santo é separado do mundo, Então aqui o Senhor está dizendo aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós devemos estar preparados, porque a palavra do Senhor diz assim: sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Quer dizer, sem santidade ninguém vai ter vida eterna para estar com o Senhor. Se não estiver separado do mundo, e o mundo lhe aborrecer, hoje o mundo não aborrece mais as pessoas que dizem que servem ao Senhor. Não aborrece mais. Mas por que não está aborrecendo? Porque está fazendo aliança com o mundo, por isso que não sente aborrecido. Mas todos que vivem a palavra de Deus é aborrecido, porque a luz do Espírito Santo está nele, Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos dar vitória, e que nós possamos viver a palavra do Senhor, tornar o nosso corpo, o nosso espírito, casa e morada do nosso Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarda e nos dá vitória. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que está à tua direita, e o Espírito Santo que está conosco, te agradeço por essa tarde e pela tua palavra. Senhor amado, dá-me vitória, graça, me ajude para que eu possa zelar do meu templo, do meu corpo, do meu espírito, para te cultuar e te adorar. Toma a minha vida, me dá vitória, graça e me ajuda, transformando-me, convertendo para ser um bom homem, Senhor, dentro da sociedade, para apresentar e dar bom testemunho do teu santo nome. Abençoa, Senhor amado, todos os ouvintes da tua palavra, meu Senhor amado, que ele te está ouvindo, a tua mensagem, teus servos, meu Senhor amado, e todos os ouvintes. Abençoa seus lares, dá vitória, graça e nos desperta, para que nossa vida possa ser um templo limpo para agradar os teus olhos. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, abençoe todos nós. Amém.